Vamos avançar no estudo do Material Editor e vamos concentrar a nossa atenção no Main Material Node. Estamos então de regresso ao nosso Level Editor, a partir do qual nós vamos agora concentrar a nossa atenção no Main Material Node. Quando nós criamos um novo material, vamos criar aqui um novo material e vamos lhe chamar Mat001. Sempre que fazemos um duplo clique e abrimos então o nosso Graph Editor ou o Material Editor, como nós lhe quisermos chamar, nós vamos ter logo apresentado aqui por defeito o Main Material Node. E o Main Material Node apresenta aqui o nome do material que nós estamos a utilizar. Tem depois aqui um conjunto de inputs, chamados inputs, que eu vou começar a chamar por conectores, porque eles permitem ser conectados com outros nodes. Mas, como poderão reparar, existem por defeito alguns conectores que estão ativos e existem outros que estão inativos. Ora, como é que nós vamos utilizar ou como é que vamos tirar partido deste Main Material Node? De uma forma genérica, este Main Material Node é o node que nos vai permitir definir as principais características do tipo de material. Ele não vai definir a sua cor, não vai definir o seu brilho, etc. Ele vai definir de que forma é que o nosso material se vai comportar, de que tipo de material é que nós estamos a falar. Se estamos a falar de um material de cor, nós vamos deixá-lo configurado com um determinado número de inputs. Se nós estamos a falar de um material com uma textura rugosa, vamos alterar os seus inputs. Se vamos falar, por exemplo, da criação de um vidro, nós vamos ter que aqui mexer com certeza na opacidade, isto é, transformar o material de forma a que ele nos permita receber inputs sobre a transparência do nosso material. Ora, como é que nós tornamos habilitado ou desabilitadas algumas destas funções, ou a maior parte delas neste caso, utilizando os detalhes. Eu tomei a iniciativa por defeito de comprimir todas as características ou os detalhes deste material e deixei ficar especificamente aqui o material ativo. Isto porque uma boa parte de algumas das opções que aqui estão vão ser alteradas ou vão passar a ficar disponíveis a partir do momento em que eu altero o domínio do material ou então o modo como ele se mistura com o resto do nosso ambiente, neste caso com Blend Mode, etc, etc. E agora reparem no seguinte, nós neste momento temos aqui por defeito aquilo que é o material mais comum, sólido, sem aspecto metálico por enquanto e pronto a receber uma cor, uma textura, etc. Mas se eu quiser alterar, por exemplo, de um material opaco para um material transparente, eu posso clicar aqui e assim que eu definir aqui a opção transparente, reparem o que é que vai acontecer no meu Main Material Node. Algumas das opções vão passar a estar disponíveis, nomeadamente a opacidade e o refraction. Okay? Eu, se trocar, por exemplo, aqui para o Masked, eu vou, obviamente, também abrir aqui o Opacity Mask, por exemplo, e vou deixar de ter aqui o Refraction. E, portanto, de uma forma genérica, eu vou utilizar aqui o painel dos detalhes e depois, à medida que formos estudando a criação de materiais, vamos vendo quais são as necessidades que vamos ter de ativar e desativar, mas eu posso criar aqui, então, um tipo de material cujos conectores vão ser definidos de acordo com a listagem que eu aqui defino. E, portanto, se eu quero um material translúcido, isto é, com transparência, eu posso selecionar aqui o Translucent e depois vou ficar aqui com a possibilidade de atribuir valores de um node à sua opacidade. Ok? Reparem também que aqui no Preview, automaticamente, tenho aqui uma representação diferente. Existem aqui, por exemplo, no Tessellation, e haveremos de ver o que é que isto significa, a possibilidade de eu também definir, por exemplo, um Flat Tessellation. E neste caso vou ter aqui mais dois conectores disponíveis. E, portanto, é na base da alteração destes dados físicos que eu vou permitir ativar ou desativar alguns nodes. Ora, vamos por defeito fechar aqui e não gravar.
e vamos voltar a abrir o nosso material no seu aspecto mais comum, o seu aspecto mais normal. Vamos deixar ficar aqui o modo opaco. E eu vou dar aqui o exemplo do que é criar, por exemplo, um material com uma simples cor. Isto é, vamos aqui colocar um node específico e vamos definir a sua cor. E então, para isso, eu vou colocar aqui um vector 3, ou então vou simplesmente pressionar a tecla 3 e clicar aqui. E vamos ter aqui um vector 3. Basicamente, este node significa, ou permite-nos introduzir 3 valores que aqui estão. 3 constantes, que neste caso é a constante red, green e blue. Ora, eu posso fazer variar estes valores entre 0 e 1. Eu relembro que o sistema RGB, que aqui está, o red, green and blue, é um sistema trinumérico, okay, fundamentado num mecanismo binário que nos permite definir cores através da conjugação de valores numéricos entre o canal vermelho, o canal verde e o canal azul. De uma forma genérica, para quem tem alguns conhecimentos de linguagens de programação, o sistema RGB é definido com valores de 0 a 255. Isto porque 256 é o valor máximo de combinações num sistema de 8 bits. Bom, mas para não estar aqui a definir aspectos extremamente técnicos, nós podemos exemplificar aqui o que é alterar uma cor. Isto sem ainda recorrer a um mecanismo mais expedito que já iremos ver qual é. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, um ponto 1, o que eu vou ter é um ligeiro vermelho. E reparem, cá vai ele aparecer aqui daqui a alguns instantes, ok? Cá está. Um dos aspectos que eu ainda não referi é o seguinte. Nós aqui temos a pré-visualização do nosso Main Material Editor e com todos os seus conectores ligados. Mas eu posso tentar verificar aqui qual é o aspecto deste meu node. Para isso, eu posso fazer um clique com o botão do lado direito do rato e vamos experimentar aqui o Enable Real-Time Preview. Ok? Vamos ver o que é que vai acontecer. Ok? Ele aqui ainda não atualizou. Vamos aqui experimentar uma outra, um Start Preview Mode. Ok? E reparem o que é que vai acontecer. Cá está então, está a fazer uma previsão deste node ali. Ok? Mas vamos retirar aqui o Stop Previewing Mode e, portanto, não é propriamente aqui no Disable Real Time Preview, vamos aqui reativar o Real Time Preview, mas sim no outro espaço. Ora, mas voltando aqui aos nossos valores, portanto, eu posso definir aqui no Red, Green and Blue e depois posso também definir aqui de outra forma. O que acontece aqui, relativamente ao nosso Main Material Node, é que eu posso então conectar aqui estes inputs. Neste caso tenho aqui a possibilidade de agarrar, arrastar e ligar, e neste caso vou ligar ao Base Color, que genericamente é o conector, ou neste caso o input, que nos define a cor base do nosso material. E cá está então a cor base do material. Obviamente que se eu alterar aqui o valor para 0.5, eu vou ter um vermelho intermédio, não um vermelho total, um vermelho completamente vivo, mas um vermelho intermédio. E automaticamente todo o meu Main Material Node é atualizado e automaticamente o render também é. E neste caso, se eu agora regressar aqui, eu fizer aqui um Apply, ok, vou fazer aqui um Apply, aguardar alguns instantes, e o que vai acontecer então é o seguinte, reparem, ele está a fazer aqui um Compiling Shaders ainda, quando chegar no final vamos ter aqui o nosso material e vamos poder arrastá-lo e atribuí-lo à nossa esfera. Regressando ainda aqui, vamos ver aqui o que é que acontece, por exemplo, no caso do conector Metallic e no Roughness. Ora, o Roughness, de uma forma genérica, define enfim, o aspecto mais opaco, ou melhor, vamos explicar desta forma, o aspecto mais bruto ou mais limpo da minha esfera, neste caso, e do meu material. Ele pode ser com uma superfície extremamente polida, neste caso o Roughness será um valor de 0, ou então com uma superfície extremamente borrachosa, vamos dizer assim, como se fosse uma borracha. Ora, nós podemos utilizar um node para
poder atribuir ou poder definir aqui o aspecto do roughness e também do metallic. Mas para isso que nós vamos necessitar apenas de uma constante vetor 1. Ora, para isso eu vou clicar aqui 1, pressionar a tecla 1 e clicar aqui num sítio qualquer. E neste caso aqui o que eu vou fazer simplesmente é definir qual é o valor deste meu conector, ok? Eu aqui vou aqui atribuir um nome, ok? Neste caso eu vou aqui voltar atrás, ok? Vou aqui voltar atrás, vamos aqui voltar a este espaço e vamos aqui fazer o seguinte. Eu aqui posso clicar aqui em converter para parâmetro e posso-lhe atribuir um nome. E neste caso posso-lhe dizer o seguinte, posso dizer que este node será o node do roughness. Ok? E portanto eu já sei que aqui é o node que vai controlar o roughness. Aqui sei que é o que controla a cor. Ora, eu posso clicar aqui e converter para parâmetro e vou-lhe chamar cor. Ok? E quando pressiono return, o que é que vai acontecer? Este node, eu sei que é um vetor, porque reparem ali, tem cor e depois tem param, isto é, de parâmetros, e tem 3 valores separados por vírgulas, significa que é um vector 3. Tenho aqui também o vector parameter, que me define qual é o tipo de objeto que eu aqui tenho. Quando eu seleciono este, eu também tenho aqui um expression scalar parameter, é um valor único, e cá está ele. Portanto, todos os aspectos fundamentais estão cá, mas, e reparem, cá está o RGB, também com o canal de alfa, mas de qualquer das formas, eu tenho aqui então isto atribuído como parâmetro. Posso fazer isto, posso não fazer, não há problema nenhum. O que eu vou fazer aqui no roughness é definir então o valor, que varia normalmente então de 0 a 1. Ora, sendo que o 0 é inexistência e o 1 é a total existência. Ora, neste caso, se o roughness for igual a 1, o que vai acontecer então é que se eu conectar este valor com o roughness, eu vou continuar a ter exatamente o mesmo exemplo. Reparem como o roughness é total e ele nem sequer o brilho permite que exista. Okay? Se eu for reduzir aqui para 0.5, eu vou ter um ligeiro brilho aqui no meu material. Mas, no entanto, reparem que eu estou apenas a dar-lhe um polimento neste caso. Ora, se eu tiver aqui ainda um terceiro parâmetro, um terceiro node, neste caso vou pressionar 1 e fazer um clique, o que vai acontecer agora é que eu vou querer que este node seja o metálico, ok? Vou converter para parâmetro e vou dizer que este node, ok, vamos aqui alterar o seu nome, fazemos aqui um clique e vamos meter aqui metal. Okay? O que nós vamos basicamente dizer é, ok, qual é a expressão metálica deste valor? Ora, se ele tem 0, 0, significa que a sua expressão metálica é nula. E, portanto, quando eu alterar ali para metálico, o que vai acontecer é que o meu material não vai sofrer qualquer alteração. Mas bastará que eu altere aqui para ponto 4, por exemplo, e quando o meu material for atualizado, o que é que vai acontecer? Ele vai conjugar-se com o roughness e vai apresentar já um aspecto ligeiramente metalizado. Obviamente que para eu ter uma esfera completamente metalizada, eu devo então colocar o roughness a 0, ok? E isto é, não há qualquer espécie de rugosidade, portanto é uma esfera completamente polida. E agora aqui no metal, quanto maior for o valor, mais metalizada será a minha esfera. E este mecanismo genérico que está na origem, reparem agora a esfera completamente metalizada, é este mecanismo, que estava eu a dizer, que nos vai determinar a forma como o nosso material se vai comportar. O Main Material Node é o centro das atenções, é onde nós podemos depois alterar aqui a opacidade, etc. E depois todos os outros nodes, ou expression nodes, ou function nodes, é que vão então ter influência direta sobre a forma como eu crio o meu material. No próximo vídeo iremos continuar, com certeza, a abordar mais aspectos relacionados com a criação de materiais no Unreal Engine.